Imagine que você acordou hoje e decidiu, por pura vontade, doar metade do seu suprimento de sangue, empurrar seu estômago para a garganta, esmagar seus pulmões até eles perderem capacidade, e só para garantir, reprogramar seu sistema imunológico para ignorar um organismo estranho crescendo dentro de você. Se você tentasse fazer isso conscientemente, acabaria na emergência em 20 minutos. Mas, para o corpo humano, isso é apenas uma terça-feira na vida de uma gestante. A gravidez é frequentemente pintada com cores pastéis e trilhas sonoras suaves de piano. Mas, se olharmos sob o capô, com a lente da biologia pura, é um evento de engenharia extrema, quase uma missão espacial interna. E a coisa mais surpreendente não é que o bebê nasça, é que a mãe sobreviva a essa completa reconfiguração sistêmica, sem entrar em colapso. Vamos começar pelo início, pelo momento que a biologia chama de a grande invasão. Assim que a fertilização ocorre, seu corpo se depara com um problema de segurança nacional. O embrião tem um DNA que não é 100% seu, metade é estrangeiro. Em qualquer outra situação, um vírus, uma bactéria, um transplante de órgão não compatível, seu sistema imunológico, essa força de elite xenófoba que patrulha suas veias, deveria atacar e destruir o invasor imediatamente. Mas, curiosamente, isso não acontece. E não é porque seu sistema imunológico desliga. Se ele desligasse, você morreria de um resfriado comum. O que acontece é uma negociação diplomática de alto nível. Uma interação complexa de células imunes cria uma espécie de zona desmilitarizada no útero. É um cessar-fogo biológico. Você fica aí, cresce, e nós prometemos não lançar os mísseis. Enquanto essa trégua é assinada, seus rins recebem um memorando urgente. Precisamos de mais fluido agora. Para sustentar essa nova vida, o volume do seu sangue dispara. Estamos falando de um aumento de até 50%. Imagine uma garrafa de refrigerante de 2 litros. Agora imagine derramar mais 1 litro inteiro dentro do seu sistema circulatório. Seus rins começam a reter sal e água freneticamente e a produzir eritropoietina para fabricar mais glóbulos vermelhos. Mas aqui temos uma pegadinha da engenharia, um pequeno bug no sistema que os médicos chamam de anemia fisiológica. Veja bem, o volume de plasma, a parte líquida do sangue, aumenta muito mais rápido do que a fábrica de células vermelhas consegue acompanhar. O resultado? Seu sangue fica diluído. É como tentar fazer um suco render colocando mais água. Tem volume, mas está fraco. Isso explica aquele cansaço que parece vir da alma. Aquela vontade de dormir em qualquer superfície horizontal disponível. Não é preguiça. É hemodinâmica. E quem paga o preço por bombear todo esse líquido extra? O coração. Seu coração não apenas bate, ele trabalha horas extras não remuneradas. O débito cardíaco, a quantidade de sangue bombeada por minuto, aumenta em 40%. A frequência cardíaca sobe. O coração literalmente aumenta de tamanho e muda de posição, rodando e subindo no peito, porque o inquilino do andar de baixo está reformando o apartamento e empurrando o teto para cima. Falando em empurrar, vamos falar sobre espaço, ou a falta dele. À medida que o útero se expande para cima e para fora, ele inicia um jogo agressivo de Tetris com seus órgãos internos. O intestino, empurrado para os cantos. O estômago, comprimido. E aqui entra um hormônio com um nome muito irônico, a relaxina. Junto com a progesterona, eles têm a função de relaxar os ligamentos da pelvis para o parto. Ótimo, certo? O problema é que hormônios não têm GPS. Eles não atuam só na pelvis, eles relaxam tudo, inclusive a válvula no topo do seu estômago, que deveria impedir o ácido de subir. Combine um estômago esmagado por um bebê com uma válvula frouxa, e você tem a receita perfeita para o refluxo e a azia que parecem lava vulcânica. O alimento se move mais devagar pelo trato digestivo, o que é bom para o bebê absorver nutrientes, mas péssimo para a mãe, resultando naquela constipação que ninguém coloca nos cartões de felicitações do chá de bebê. E a respiração? Ah, a respiração. O diafragma, esse músculo essencial que desce para encher seus pulmões de ar,
encontra uma barreira: o útero. Sua capacidade pulmonar é fisicamente restringida. Você pensaria que a gestante respiraria menos, certo? Errado. A progesterona, novamente agindo como um hacker do sistema, estimula o centro respiratório no cérebro. Ela te obriga a hiperventilar levemente. Você respira mais rápido e mais profundamente. Não porque tem mais espaço, mas porque precisa expulsar o CO2 do feto e garantir oxigênio para dois. É uma sensação paradoxal. Você sente falta de ar, mas na verdade está ventilando melhor do que nunca. Agora, um aviso de segurança importante que sua avó talvez não tenha explicado com base na física dos fluidos. Existe uma veia colossal chamada veia cava inferior. Ela é a autoestrada principal que traz todo o sangue das suas pernas de volta ao coração. Ela passa exatamente atrás do útero. Se uma gestante no final da gravidez deita de barriga para cima, o peso do útero, do bebê e do líquido amniótico comprime essa veia contra a coluna vertebral. É como pisar numa mangueira de jardim. O fluxo de sangue para o coração cai drasticamente. A pressão despenca. Você pode sentir tontura, náusea e até desmaiar. É a síndrome da hipotensão supina. A solução biológica? Deitar de lado, preferencialmente o esquerdo, para liberar o tráfego nessa rodovia vital. E enquanto tudo isso acontece no corpo, o que ocorre na mente? A psicologia da gestante é frequentemente reduzida a piadas sobre desejos por picles com sorvete ou chorar por comercial de margarina. Mas as alterações são profundas. Existe uma reconfiguração neural. Estudos sugerem que o cérebro passa por uma poda sináptica. Ele elimina conexões neurais menos úteis para tornar mais eficientes as áreas ligadas à empatia e à leitura de sinais sociais. O tal mommy brain, ou esquecimento da gravidez, pode ser, na verdade, o seu cérebro fazendo um upgrade de software, otimizando o sistema para a tarefa complexa de manter um ser humano vivo. A libido também entra nessa montanha-russa. No primeiro trimestre, entre o enjoo e o cansaço da anemia fisiológica, o desejo sexual muitas vezes desaparece. E quem pode culpar? É difícil se sentir sexy quando seu corpo está tentando não expulsar o café da manhã. Mas, curiosamente, no segundo trimestre, com o aumento do fluxo sanguíneo pélvico e a tempestade hormonal, muitas mulheres relatam um aumento drástico na libido. É o corpo lembrando que, apesar de ser uma incubadora temporária, ele ainda é humano. Porém, há medos irracionais, como o de machucar o bebê durante o ato, algo anatomicamente impossível numa gestação saudável, frequentemente bloqueiam essa vivência. No final, quando o bebê desce e se encaixa na pelvis, a pressão no diafragma alivia. Você consegue respirar fundo de novo, apenas para ter a bexiga esmagada como despedida. A gravidez não é apenas carregar um bebê. É um tour de force fisiológico. É o seu corpo aceitando viver no limite da tolerância metabólica, imunológica e mecânica. E o fato de que, na maioria das vezes, isso resulta em 2 seres humanos saudáveis no final. Bem, isso é a prova de que a biologia, apesar de caótica, barulhenta e cheia de fluidos, é a tecnologia mais avançada que existe.